Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Amanagé Vozes do Grupesp. Eu sou Ruth Araújo da Cunha, estarei mediando a conversa de hoje. O objetivo do projeto Amanagé Vozes do Grupesp é compartilhar as pesquisas desenvolvidas por pesquisadores de diferentes níveis acadêmicos que compõem o grupo de pesquisa em Sociologia Política da Educação, o Grupesp. Queremos, com isso, promover o acesso ao conhecimento e fomentar o debate sobre temas relevantes no campo da educação. Hoje, temos um convidado super especial aqui conosco. Seja bem-vindo, professor Fábio, mestre em Educação, formado em História pela Universidade Federal do Amazonas. Bem-vindo, Fábio. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, um grupo que eu participo desde o começo, né? É bastante interessante a gente fazer essas rodas de conversas, né, para a gente falar sobre os nossos temas. Excelente, Fábio Rodrigo Severiano Gutberg. Para começar, por que essa temática de pesquisa é tão importante para você? Por que você escolheu pesquisar sobre esse tema? Bem, né, desde que a minha formação, como você falou, em História, né? E eu sempre busquei, né, compreender como era o ensino de história e como que era a história lá no início da nossa província, né? Tanto que o primeiro projeto que eu coloquei era a partir do ano de 1852, que era o quê? Estudar as políticas públicas da educação infantil, né? Voltados para o estado aqui do Amazonas, na província. No decorrer do mestrado, que isso aconteceu no período pandêmico, né, a gente observando, buscando em arquivos, né, principalmente arquivos da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, pela internet, eu me deparei, né, com o ano de 1872, com as construções das primeiras escolas voltadas para a educação infantil. Né. Na verdade, nem o termo educação infantil era usado. Então, por isso que a gente colocou educação para crianças, né. Depois a gente foi e colocou como educação primária. E dali a gente começou a pesquisar e entender como que era o Estado, ele dominava, né, como o Estado ele criava as condições para o ensino dessas crianças. E depois a gente foi para a questão mais, né, do gênero mesmo, entender como que era ser criança, né, as diferentes crianças nesse período. Então, devido a toda essa sua formação, com certeza isso trouxe uma curiosidade, algo que te inquietava e que você gostaria de conhecer mais. E, nesse sentido, você foi movido a fazer a sua investigação. Qual foi essa curiosidade, qual foi essa inquietação que te levou à pesquisa? Bem, né, acho que quando nós vamos pesquisar, a gente tem que ter uma paixão, né, pelo nosso tema. E a mim, né, como um pesquisador voltado à questão de história, eu sempre pensei assim, eu sempre quis pesquisar sobre jogos, sobre histórias em quadrinhos, né? Mas aí, devido às questões de tempo, questões também de própria falta de um arcabouço teórico na época, eu lembrei que eu fui criança, né? Assim, eu acho que todos fomos crianças. Então, o que da minha fase como criança eu lembrava de como foi a minha educação, do que eu estudei. E também teve alguma relação também com a tua formação de história? Sim, total. Principalmente, eu sempre falo essa questão que eu me enxergo como um professor de história, né? A gente tem na faculdade aqui da UFAM de História, tem uma formação mais voltada para o pesquisador, né? Por isso que eu vim para a área da educação, né? Eu vim para o PPGE, para o programa aqui. Porque nessa questão de me enxergar como um professor de história, não como um historiador em si, mas alguém que estava querendo fazer uma pesquisa voltada para esse campo da história da educação. Então, você estando ancorado nesses dois aspectos, que era a questão da infância, da criança e da própria história, quais foram os objetivos que você traçou para a sua pesquisa? Bem, o objetivo geral que eu tracei foi compreender como eram as políticas públicas, né, para o ensino das crianças nesse período que foi de 1872, devido a esse regulamento de 16 de março, que criava as primeiras escolas para a educação
né, de crianças, então a gente observa a materialidade do Estado, né, e eu coloquei como o período final, né, o 15 de novembro de 1889, né, com a derrocata do Império e a chegada da República. Então esse período foi escolhido porque, como eu falei no início, eu queria pegar o período todo, né, nosso 5 de setembro, né, a nossa elevação à categoria de província em 1852, porém, né, devido ao tempo hábil, à questão das fontes, né, a gente fez esse recorte um pouco menor para a gente observar como que se deu. E foi bastante, assim, foi bastante interessante a gente observar, lendo os regulamentos dos presidentes das províncias, né, como eram chamados o que hoje em dia são os governadores, né, as suas principais leis, as suas principais formas de mandar sobre aquela determinada fase do ensino. Então, como foi na prática? Qual foi a metodologia que você adotou para desenvolver essa pesquisa? Bem, a metodologia, né, como vindo da história, eu utilizei, né, a questão da própria história social, né, a partir de vários historiadores, desde a escola dos análises, né, que foi uma escola que mudou a historiografia mundial a partir de 1929, com Mark Bloch, Fernando Braudel, que retira aquela história, que era aquela história econômica, aquela história de números, e traz uma história mais cotidiana. Desses historiadores, até chegar hoje, né, a gente vai passar a gente vai ter Jacques Legoff, né? A gente vai ter outros historiadores como Hunt, e nisso, né, entrando no departamento de educação, né, isso que é bastante interessante, a gente foi observando também e fazendo parte aqui da casa do Grupo ESP, né, as leituras do Pierre Bourdieu, né? Bourdieu ele vai nos dar um outro viés também de analisar aquele contexto. Então isso eu juntei a parte da história social, né, com a questão bourdieusiana, né, Sim. assim por dizer. Maravilha, Fábio. É bom perceber que você fez uma pesquisa histórica, uma pesquisa documental, você teve todo um trabalho de análise nessa pesquisa. E aí, o que foi que você descobriu? A pesquisa, né, ela se deu nesse campo da história da educação e nessa questão das concepções de infância, nesse final de império aqui na província do Amazonas. Ao fazer a pesquisa, mesmo tendo no período pandêmico, já no final, eu consegui ir ao arquivo, né, aqui da região, o arquivo que fica ali perto da praça, se eu não me engano, Paço, né, Paço da Liberdade, e ali tem o arquivo do estado do Amazonas. Nele eu encontrei uma vasta carga de documentos, né? No total de leituras foram, creio que mais de 5.000 páginas de documentos históricos, e nisso a gente observou, né, uma lacuna mesmo dos próprios trabalhos da própria universidade, falando a respeito desse período, né? Que a maioria são relacionados mais ao período republicano. Sim. E poucos ficaram para o período imperial. E nisso encontramos, né, diálogos. Eu tive a sorte de encontrar alguns documentos que tínhamos diálogos entre alguns professores, alguns que seria, na época, hoje em dia, um secretário de educação, né? E foi bastante importante para a gente compreender como é que se dava, né, a educação naquela época. Que era uma educação bem voltada mesmo para a construção, né, voltada a um que seria hoje em dia um cidadão, né? Um cidadão do império, né? Que eles estavam com aquela preocupação nessa transição. Então deu para ver bem, Fábio, como é que era essa criança nesse período e essa relação também com a própria construção da infância. Eu acredito que também esse foi um dos achados que você pode ter encontrado. Sim, sim. Me deparei, né, com fotos de um italiano que era um conde que veio para cá, o Stradelli, né? E ele retirou fotos, né, de algumas crianças. E nisso deu para fazer um levantamento, né, utilizando imagens das crianças. Eu até separei entre as crianças Sim. indígenas, né, as crianças da cidade, né, as crianças mestiças, até mesmo uma criança negra, né, eu encontrei algumas imagens. E nisso a gente fez um levantamento pelos próprios documentos das suas falas, foi possível construir um quadro, né, a respeito de como eles eram tratados, né, assim como eles usavam questão de usar termos como inválidos, termos como selvagem,
né? Vários termos que podem ser encontrados na minha dissertação. Ok. É incrível ver como a pesquisa pode nos trazer novas perspectivas. Nós sabemos que você já está também no curso do doutorado, mas a gente que gostaria de saber o que você acredita, como a sua pesquisa pode impactar a vida das pessoas e a nossa própria área de estudo. Olha, a minha pesquisa, como é uma pesquisa histórica e bem voltada para um nicho, né? Ela já tem alguns adendos, como quem vai pesquisar o período imperial. Nós temos pouquíssimos, né? Eu acho que creio que uma das, se não única, né? Mas poucas, falando especificamente sobre o Estado, né? Aqui, esse período aqui. E a gente observa que já contribuiu para o estudo, né, de alguns outros membros até do nosso próprio grupo, né, que já citam, né, que já participam. Né. Sim, verdade. É muito formativo acompanhar o potencial de transformação que a pesquisa acadêmica tem. E a sua pesquisa, com certeza, teve esse impacto para a área. E nós queremos te agradecer imensamente, Fábio, por essa conversa tão rica sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho. Parabéns pela dissertação realizada, parabéns por ser esse pesquisador na Amazônia. Obrigado, só agradecer, né, o convite, né, de todos e reforçar, né, para vocês fazerem parte, quem quiser saber mais, se filie ao Grupesp, venha participar das nossas reuniões, né. Estamos aqui para movimentar esse nicho, né, de pesquisas. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do nosso convidado, o Fábio, o professor Fábio, que tem como título Políticas Públicas e a Organização da Educação Primária na Província do Amazonas, 1872 a 1889. Você está convidado a acessar o link que está disponível nesse vídeo. E, mais uma vez, gostaríamos de convidar que você possa nos seguir, que você possa acessar o nosso canal no YouTube do Grupesp e ativar o sininho e dar o like nas nossas publicações e divulgações acadêmicas. Obrigada.